Imagina que você trabalha há 20 anos numa biblioteca gigantesca. Prateleira depois de prateleira, sala depois de sala, catalogando documento por documento. E um dia, num canto que ninguém tinha aberto fazia mais de 600 anos, você acha um pergaminho. Não é qualquer papel. É um documento que, se for autêntico, muda uma versão da história que o mundo inteiro aceitou por 7 séculos seguidos. Isso não é hipótese. Aconteceu de verdade. No ano 2001, dentro do próprio arquivo do Vaticano, uma pesquisadora achou-se um pergaminho catalogado no lugar errado. E o que estava escrito ali provava uma coisa que ninguém esperava. O Papa sabia que os templários eram inocentes e escondeu isso por 700 anos. Hoje a gente vai entender como uma ordem de monges guerreiros virou rica demais, poderosa demais, até um rei decidir destruí-la numa única madrugada. E por que a igreja guardou a prova da inocência deles, trancada numa gaveta por mais tempo que os Estados Unidos existem? Deixa o like antes de continuar. Isso ajuda o YouTube a entender que esse tipo de investigação merece chegar em mais gente. Bora! Ano de 1119. Jerusalém. O cavaleiro francês chamado Hugues de Payens reúne mais 8 companheiros com uma missão simples: proteger peregrinos cristãos que viajavam por estradas perigosas até a Terra Santa. Só isso. 9 homens. Nenhum plano de dominar a Europa. Eles fizeram voto de pobreza. Literalmente não podiam ter posses. Tanto que o símbolo mais famoso da ordem mostra 2 cavaleiros montados no mesmo cavalo. Porque no começo, nem cavalo suficiente para cada um eles tinham. Só que aí acontece uma coisa que ninguém previu. Um monge influente chamado Bernardo de Claraval escreve um texto defendendo a ideia de monges que também eram guerreiros. E a igreja compra a ideia. Em 1139, o Papa concede à ordem um privilégio surreal para a época. Eles não pagavam impostos, não respondiam a nenhum rei, só ao Papa. E aí o negócio cresce rápido. Peregrinos começam a depositar dinheiro numa unidade da ordem na Europa e sacar o mesmo valor do outro lado do Mediterrâneo, usando uma espécie de carta cifrada, sem carregar uma moeda sequer pelo caminho, onde bandidos faziam a festa. Isso, gente, é literalmente o mesmo princípio de um cartão de crédito internacional, no século XII. Você deve estar pensando, ok, isso é esperto, mas ainda é só um serviço. Espera só, porque com o tempo, os templários passaram a emprestar dinheiro para reis inteiros. E adivinha quem devia uma fortuna para eles? Filipe IV da França, apelidado sem ironia nenhuma de O Belo. O cara tinha um problema. A coroa francesa estava afundada em dívida. Guerra cara demais, corte luxuosa demais, moeda desvalorizando. E para piorar, em 1299, ele já tinha pego um empréstimo gigantesco com os templários só para pagar o dote do casamento da própria irmã. Agora imagina a situação. Você é o homem mais poderoso da França e deve uma fortuna para uma organização que não te obedece, não paga imposto para você e responde só a Roma. Isso não é desconforto, é humilhação política. E Filipe já tinha um histórico. Alguns anos antes, ele tinha expulsado banqueiros italianos e confiscado bens de comunidades judaicas inteiras para tentar equilibrar o caixa da coroa. Os templários eram, na verdade, o próximo alvo natural. Só que dessa vez o alvo era protegido diretamente pelo Papa. Então Filipe precisava de uma desculpa boa o suficiente para justificar atacar uma ordem religiosa inteira. E ele encontrou. Ou melhor, ele fabricou. Aqui está o detalhe que a maioria dos vídeos sobre esse assunto passa batido. A prisão dos templários não foi uma decisão de última hora. Foi uma operação logística planejada com meses de antecedência. O chanceler de Filipe, um homem chamado Guillaume de Nogaret, mandou cartas seladas para todos os oficiais reais da França. Instrução: não abrir a carta até uma data específica. Sexta-feira, 13 de outubro de 1307. Ao amanhecer, em cidades espalhadas por todo o reino, milhares de oficiais abriram a mesma carta no mesmo momento e prenderam simultaneamente praticamente todos os templários da França, incluindo o grão-mestre, Jacques de Molay. Pensa no nível de organização disso. Sem telefone, sem rádio, sem nenhuma forma de confirmar em tempo real que a operação tinha dado certo em cada canto do país. Só confiança cega num plano de meses. As acusações formais soltas no dia seguinte: heresia, blasfêmia, idolatria. E aqui vem a parte difícil. A maioria das confissões que sustentaram essas acusações saiu debaixo de tortura. Molay confessou pela primeira vez 11 dias depois da prisão. Repetiu a confissão em público no dia seguinte, diante dos doutores da Universidade de Paris. Você pode estar pensando, beleza, mas se ele confessou, não seria caso encerrado? Seria, se não fosse por um documento que ficou perdido por quase 700 anos. 2001. Uma pesquisadora chamada Bárbara Frale estava trabalhando nos arquivos do Vaticano. E, catalogado no lugar errado, literalmente arquivado onde não deveria estar, ela topa com um pergaminho datado de agosto de 1308, um ano depois da prisão em massa.
O nome dele hoje é Pergaminho de Chinon. E o que está escrito ali é uma bomba histórica. O Papa Clemente V tinha enviado, em segredo, uma comissão de 3 cardeais até o castelo de Chinon, onde Molay estava preso, para interrogar ele, pessoalmente, longe da pressão política de Filipe. E o que os cardeais concluíram, registrado nesse documento oficial? Os rituais estranhos da ordem eram desvios comportamentais, não heresia de verdade. E deram a Molay a absolvição, formal, sacramental. Deixa isso assentar. O próprio Papa absolveu Jacques de Molay em agosto de 1308, só que politicamente ele não tinha força para enfrentar Filipe. Então guardou esse documento e deixou o processo continuar como se essa absolvição nunca tivesse existido. Esse pergaminho ficou catalogado errado, esquecido por 693 anos. Só apareceu de novo em 2001. Então pensa nisso. Por quase 7 séculos, o mundo inteiro acreditou numa versão da história que a própria igreja sabia, documentadamente, que não era completa. Agora, a pergunta que todo mundo quer saber: cadê o tesouro? Quando as tropas de Filipe invadiram a sede templária em Paris, esperavam encontrar cofres lotados de ouro. Acharam salas praticamente vazias. E existe um relato específico baseado em depoimentos de julgamento que conta o seguinte: na tarde anterior à prisão, 3 carroças saíram do Templo de Paris, cobertas de palha, escoltadas por 50 cavaleiros armados, rumo a um porto chamado La Rochelle. Aqui eu preciso ser honesto com você sobre o que é fato e o que é hipótese. Que as carroças saíram, isso está em registros de depoimento da época. Fato documentado, que 18 navios zarparam de La Rochelle naquela mesma noite, antes da Marinha Real conseguir bloquear o porto. Isso é hipótese historiográfica séria, baseada em análise de rotas e documentos parciais. Não é fato cravado em pedra. E daí para frente, entramos em terreno especulativo. Alguns historiadores apontam Portugal, onde a ordem foi rebatizada de Ordem de Cristo e décadas depois ajudou a financiar as expedições de Vasco da Gama. Outros apontam a Escócia. E tem quem defenda que o tesouro nunca saiu de fato, que era só o arquivo de crédito da ordem, papéis, não ouro, o que também explicaria porque nunca apareceu enterrado em lugar nenhum. O que eu não vou fazer aqui é te vender uma resposta definitiva que ninguém realmente tem. O tesouro segue, até hoje, como um dos maiores enigmas sem solução da história medieval. 18 de março de 1314, 7 anos depois da prisão. Jacques de Molay, já velho, já quebrado por anos de cárcere, é levado a uma ilha no meio do rio Sena, em Paris, para ouvir a sentença final, prisão perpétua. Era o que estava escrito, só que, na frente de todo mundo, Molay faz uma coisa que ninguém esperava. Ele retira a confissão. Diz que tudo aquilo foi extraído sob tortura, que a ordem era inocente. Filipe, furioso, ordena a execução imediata, na fogueira, naquela mesma tarde. Existe um relato, contado ao longo dos séculos, de que Molay, já entre as chamas, teria convocado o rei e o papa para se explicarem diante de Deus dentro de um ano. Isso é lenda popular, não fato documentado com fonte imediata da época. Mas o curioso é que tanto o Papa Clemente quanto o rei Filipe morreram naquele mesmo ano. Coincidência histórica real, maldição, especulação. Cada um decide o que acredita. Tem uma coisa que fica martelando depois de juntar todas essas peças. 700 anos. Foi esse o tempo que o mundo levou para saber que a versão oficial da queda dos Templários tinha um documento guardado bem debaixo do tapete. E isso não é sobre teoria da conspiração. É sobre uma coisa bem mais simples e, de certa forma, mais desconfortável. Instituições guardam documentos, governos guardam documentos. E, às vezes, a verdade não desaparece. Ela só fica esperando alguém catalogar a caixa errada. Quantas outras versões da história que a gente aceita como definitivas têm um pergaminho parecido esperando, ainda sem catalogar, numa prateleira que ninguém abriu há séculos? Bora trocar ideia aqui embaixo. Você acha que existem outros documentos como o pergaminho de Chinon esperando para serem encontrados? Preciso saber sua opinião. Se essa investigação te fez pensar diferente sobre como a história oficial se constrói, hypa esse vídeo. Isso ajuda o YouTube a mostrar essa investigação para mais gente curiosa. Se inscreve e ativa o sininho, porque essa organização inteira, com todo esse poder, toda essa fortuna, todo esse mistério, guarda uma semelhança e tanto com uma outra investigação que a gente já fez aqui no canal. Uma guilda de pedreiros que só queria erguer catedrais sem desabar e que séculos depois virou uma das organizações mais influentes da história. Se você ainda não viu, deixei o link logo ali. Até a próxima investigação.